Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já tinha levantado algum tempo atrás, que é a proliferação, é quase assim como uma promiscuidade tecnológica de armamentos que apareceram no conflito russo-ucraniano. Um exemplo deles aí é o drone Shahed 136 do Irã. Bom, esses drones foram vendidos para a Rússia, parece que os russos estão fabricando a sua versão aí, e agora os chineses apareceram com uma versão do Shahed também. A gente sabe que a indústria chinesa, não só a indústria geral, como a indústria bélica também, ela é famosa pela sua capacidade, de fabricar equipamentos em escala. Então, nada impede que apareçam milhares de Shahed na Rússia, fabricados, pretensamente fabricados na própria Rússia, mas que seriam de fabricação chinesa. E a gente começa a ver também, agora o Irã comprou aí os treinadores Yak-130 da Rússia, deve receber o Sukhoi também, então a gente vê que está havendo um intercâmbio muito grande de armamentos entre esse, já está se formando um bloco militar, essa que é a verdade. A Rússia inclusive entregou recentemente jatos Sukhoi para Mianmar, o que é uma coisa espantosa, um país em guerra conseguir entregar aviões de combate, exportados para outro país. É realmente uma coisa a se pensar. O fato é o seguinte, o que a gente começa a observar é que a indústria da Rússia, a indústria bélica, provavelmente está trabalhando a todo vapor. Ela já entrou, já está há muito tempo num nível de guerra que o Ocidente não consegue emular. Isso é muito complicado, a gente já tinha alertado isso há um ano atrás aqui, no nosso canal. A gente falou, olha, o russo ele tem um enfoque diferente com as guerras. Ele começa de um jeito e ele vai se alterando ao longo da mesma. Eles têm essa metamorfose, esse lado camaleônico aí. E isso vai complicar bastante a vida da Ucrânia no campo de batalha. Por que a gente diz isso? Porque a indústria da Ucrânia hoje é quase zero. Já tinha sido dilapidada nesses anos de neoliberalismo que começam em 2014, depois da chamada Revolução da Dignidade, que eles acabaram com a indústria bélica da Ucrânia. Hoje a Ucrânia depende completamente dos fornecimentos e do dinheiro da OTAN. Se por um acaso esse fornecimento secar ou minguar, a Ucrânia vai ficar numa situação bastante difícil, como ficou o falecido regime do Vietnã do Sul em 1975, quando os Estados Unidos, o Congresso americano, se negou a dar ajuda suplementar que o presidente à época, Gerald Ford, tinha solicitado, o Vietnã acabou emborcando e sucumbiu aí, aos ataques do Vietnã do Norte. A Ucrânia, ela começa aí pelo mesmo caminho. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é o Boris querendo atenção, tá? A Ucrânia parece ir pelo mesmo caminho. A gente não sabe como é que essas coisas vão continuar. O marco temporal que a gente tem aí são duas coisas, na verdade, Primeiro é o encerramento aí do verão ucraniano, que favoreceria aí uma ofensiva, O Boris da Seda, que é uma figura. O verão ucraniano que favoreceria uma ofensiva. Vem a época das chuvas aí, a Rasputsa, a gente não sabe se eles vão conseguir continuar a possibilidade de uma ofensiva, porque isso atrapalha os russos também. Agora, uma outra coisa muito importante, é outro marco temporal importantíssimo, que é efetivamente as eleições nos Estados Unidos. Esses dias o secretário de Estado, o Antony Blinken, ele falou que os Estados Unidos apoiaram, apoiam e apoiarão sempre a Ucrânia. Só que o Blinken não pode garantir isso. Por quê? Ele não sabe se ele vai ter emprego ano que vem. Porque na hipótese do presidente Biden não ser candidato, ser outro democrata, pode substituir o secretário. É mais provável que o Biden seja o candidato. A gente não tem dúvida disso, porque dificilmente um partido vai rejeitar e o presidente já está na cadeira. Então ele deve ser o candidato do Partido Democrata. É uma possibilidade muito grande. Se ele ganhar, se ele for reeleito, o Blinken pode continuar. Mas se entrar um republicano, lógico que o Blinken vai sair. A gente não tem dúvida disso. Então, na verdade, o Blinken, quando ele fala pelos democratas. Ele não sabe qual vai ser a situação das eleições dos Estados Unidos o ano que vem. E eu acho que tudo, na verdade, depende disso. O conflito russo-ucraniano depende disso, de como vão se comportar as eleições americanas. As relações dos americanos com os chineses dependem disso também, porque se voltar o Trump aí, elas podem se deteriorar mais ainda.
E as relações dos Estados Unidos com o Irã também podem piorar bastante na hipótese de Donald Trump voltar. Com o Brasil, então, a situação pode se complicar bastante. Tá? A gente não sabe como se comportaria aí um novo governo Trump com o PT no poder no Brasil. Mas enfim, o nosso assunto hoje é a Ucrânia. O Trump fala que se ele entrar, ele acaba com a guerra em 24 horas. Complicado. Não conseguiu acabar com a guerra do Afeganistão. Acabar com uma guerra não é tão fácil assim. Né? Eu vejo aí a guerra do Vietnã atravessou aí praticamente 3 presidentes americanos. Começa no Kennedy, atravessa todo o período Johnson e só vai se encerrar no período Nixon, né, no mandato de Richard Nixon. E a guerra do Afeganistão, ela começa no governo George Bush. Vai George Bush 1, George Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump, só o Biden conseguiu acabar com a guerra. Então é muito complicado um presidente garantir que ele vai encerrar uma guerra. Eu não sei, há muitas condicionantes disso aí. Esse cenário é bastante nebuloso. A única certeza que se tem é que os aliados da Ucrânia não estão muito satisfeitos com os resultados dessa ofensiva. A verdade é que essa ofensiva já encalacrou. A gente já vem falando isso há bastante tempo aqui no canal Arte da Guerra. Cada dia fica mais nítido, só não vê quem não quer. Essa aqui é a realidade. Então a gente não sabe como é que isso vai ficar, mas uma coisa é certa. Esse relacionamento da Rússia com a Coreia, ele pode significar que os coreanos vão fornecer, já estão fornecendo alguma coisa, mas pode aumentar o fluxo de armas convencionais para a Rússia. O fato dos chineses estarem testando e com sucesso o drone Shahid já é um indicativo de que esse drone está tendo um excelente desempenho na guerra da Ucrânia. É um drone simples, barato, fácil de se construir e com resultados bastante efetivos. Por quê? Mesmo que com um drone desse você não cause grande destruição, eles são baratos para causar aí uma sobrecarga nos sistemas de defesa antiaéreo, que é um dos resultados que se quer, na verdade, numa campanha de ataque. Você não precisa efetivamente destruir os alvos, mas se você causa uma sobrecarga, você já está dando prejuízos para o inimigo. Tem gente que aposta aí que os russos vão fazer uma campanha, né, no inverno agora, de ataque às infraestruturas de energia da Ucrânia. Pode ser, é um tipo de estratégia, né, que tem lá os seus resultados. A gente sentiu os resultados do ataque do último inverno nos desdobramentos posteriores aí do campo de batalha na Ucrânia. Tudo isso aí, no momento, é especulação. O que se sabe aí é que a janela de tempo está se fechando para os ucranianos, porque a meteorologia deve piorar bastante nas próximas semanas e meses.